Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17. Gênesis 2, de 15 a 17. Eu vou ler o versículo 15. Primeiro. Você pode ler bem forte comigo? Eu vou pegar um copo d'água aqui, aí você lê o mais forte que você puder, tá bom? Vamos lá? Eu quero pedir que você leia mais uma vez. Pense no que você vai ler agora. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Espera aí, o homem estava no Éden. A ideia que se tem do Éden é que era um lugar onde o homem não tinha que trabalhar. Ele estava com fome, ele ia ali na fruta, pegava, beleza, não é? Mas aí o texto diz que Deus deu uma ordem para o homem, deu uma responsabilidade para ele. Colocou no jardim do Éden para o cultivar, ou lavrar, que é a mesma coisa, e guardar. Vamos continuar lendo que a gente vai entender. Verso 16 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amados, Deus está dando uma atribuição, uma responsabilidade ao homem que ele criou. Você vai lavrar e você vai guardar. A lavra fala de trabalho. Em algumas versões, cultivar fala de trabalho. Mas espera aí, não foi depois que o homem peca, na maldição, que Deus vai dizer que agora ele vai lavrar a terra, ele vai obter o alimento dele com o sacrifício do trabalho? Qual a diferença? É que aqui no Éden, o homem não vai ter que sofrer o que vai ser dito para ele lá nas consequências do seu ato. Lá no texto do capítulo 3, diz que Deus disse o seguinte para o homem: agora em fadigas obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. O que significa isso? Adão, a terra agora não é o Éden. No Éden, você tinha que cultivar. Alguém que já plantou uma horta? Alface, cebolinha. Alguém já fez alguma coisa assim? Não. É super tranquilo. Super tranquilo. Porque a terra, para você plantar, por exemplo, um alface, é uma terra, não pode ser uma terra arenosa, grossa, pesada, com tabatinga ou barro. Não, é uma terra mais fofa, né? Você junta um pouco de terra com um pouco de estrume, seja de galinha, seja de boi, enfim, você mistura e aí você, sobre aquilo, você lança a semente. Pronto. Está plantado, está lavrado. Mas quando o homem peca, Deus diz para ele: agora a terra que você vai cultivar não é como a terra do Éden. Agora você vai ter que ralar. Porque essa terra aí, nela nasce espinho. Eu não sei quantos aqui já tiveram que andar descalço em algum lugar na roça
e pisaram em espinho. Já pisou em cacto? O negócio é sério. É dolorido, inflama rapidinho. Mas aqui no Éden, não. Esse lavrar é super light. Mas olha que coisa interessante. Embora Deus tenha criado o homem e colocado ele no Éden, no paraíso, o homem não estava à toa. Deus deu a ele responsabilidade. Tem gente que quer experimentar a bênção de Deus e viver na bênção de Deus sem ter que trabalhar, sem ter que se esforçar, sem estar envolvido em ocupação. Tem gente que pensa que é só vir para a igreja, devolver o dízimo, voltar para cá, depois de participar de um culto, glória a Deus. Mas isso qualquer um pode fazer. Isso não é o que Deus chamou para fazer, isso é apenas uma parte. Nós temos que ter a nossa vida colocada no altar do serviço do Senhor. Nós temos que ocupar um significativo lugar de serviço na obra do reino de Deus. Nós não podemos reter Jesus de alcançar as outras pessoas. Lembra da mensagem do domingo de manhã? Não podemos deter Jesus. Pois bem, Deus então dá essa ordem para Adão. Agora, quando nós pensamos na queda, pecado, quem é o primeiro personagem que vem na nossa mente? É a mulher, né? A mulher pecou. Nós pensamos na mulher sendo tentada pela serpente e caindo e ainda levando o homem consigo. Que mulher terrível, né? Que mulher má. Isso só aconteceu no tempo do Éden. Hoje em dia as mulheres não fazem isso. E nem os homens, né? Ou será que fazem? Fazem. Mas há algo aqui nesse texto que nós lemos, que está conectado lá com o texto do capítulo 3, versículo 17 a 19, que retrata a queda, mas é Deus falando somente para o homem. Quando Deus chama a atenção do homem porque ele pecou, Deus repreende a mulher, Deus repreende a serpente, e o último que Deus está repreendendo agora é o homem. E olha só o que Deus está falando para o homem. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amados, o que é que Deus está falando aqui? Que a terra inteira foi amaldiçoada, não por causa da mulher. Que a terra inteira foi amaldiçoada, não por causa da serpente. Toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E por quê? Por causa do pecado do homem. A quem Deus deu a responsabilidade de guardar foi quem? Ao homem. O que é que nós aprendemos e que a Bíblia por si só se explica e nos ensina? É que Deus não cobra prestação de contas de quem Ele não deu responsabilidade. Não tem esse negócio de dizer que eu fiz isso porque fulano fez aquilo que me levou a errar. Não existe responsabilidade compartilhada com Deus. Se Ele deu responsabilidade para ele, Deus não vai cobrar dele que cometeu um erro e por causa do erro dele ele errou. O erro dele ele vai dar conta, mas o dele ele sozinho dará. Deus não cobrou do homem
aquilo que a mulher fez de errado. Deus cobrou do homem o que o homem fez de errado. E o que o homem fez de errado teve maior gravidade, porque foi a ele que Deus deu a responsabilidade de lavrar e cuidar da terra. Mas o homem não era onipresente, o homem não podia estar lá junto da mulher naquela hora. Ela tomou a iniciativa errada, ela errou, mas ele comeu pecando. Ele deveria ter guardado a fidelidade com Deus no proteger aquilo que Deus mandou ele guardar. Deus não responsabiliza quem não tem responsabilidade. Deus não responsabiliza. Mas Deus está responsabilizando os pais que não estão cuidando dos filhos e guardando a santidade e a inocência deles. Sabe, irmãos, a Bíblia existe para nos mostrar os princípios e valores que Deus quer que vivamos por eles, para não cometer os erros do passado, aprendendo com aqueles que erraram, para conhecer o que é a vontade de Deus, de modo que fazendo-a sendo cumprida em nossa vida, nós possamos ser abençoados. A declaração de visão da nossa igreja diz o quê? Queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Ser cristão autêntico significa que eu hoje devo ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã deverei ser melhor do que eu sou hoje, cada dia mais parecido com Deus, cada dia mais parecido com Cristo. Para isto, eu preciso viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. E Deus deu uma ordem para nós, que nós guardemos esta sua palavra, que a coloquemos em nosso coração, em nossa mente, mas também a nós que somos pais, que ensinemos os nossos filhos, quando estivermos sentados com eles, antes de dormir, quando estivermos sentados para tomar as refeições, em todo o tempo, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. O Senhor nos colocou como guardas dos nossos filhos. E quantos pais crentes não estão guardando os seus filhos? Depois sofrerão as consequências disso. As crianças que se tornarão adolescentes e adultos e que irão errar por causa da ausência dos pais que não guardaram os filhos, Deus responsabilizará a eles, mas o pai que deixou de fazer o que deveria, sobre ele a responsabilidade será maior. E você sabe que coisa terrível? É que a gente pensa assim, mas eu sou salvo por Jesus, eu recebi Jesus como meu único eterno suficiente Salvador, a salvação eu não perderei nunca. Você pode nunca perder a salvação, mas você não foi para o céu. Não foi para o céu. Os espinhos, os cardos, o trabalho árduo, com suor, com lágrimas, que Deus disse que Adão teria a partir de então, foi nessa vida. E nós queremos viver sob a bênção, mas não pensamos na responsabilidade que pode nos levar à maldição nessa vida. Eu posso morrer e ir para o céu porque eu recebi Jesus, sou tornado filho de Deus, glória a Deus, mas eu ainda não fui para lá. Eu estou vivendo num mundo que está sob domínio do maligno e não está sob a cobertura de Deus, está entristecendo o Senhor, significa dar lugar ao Satanás para roubar, matar e destruir na minha vida. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, nos mostra claramente que não tem esse negócio de dizer que eu fiz isso porque fulano fez aquilo que me levou a errar. Olha o que diz Ezequiel 18, 20, é Deus falando: a alma que pecar essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Deus não responsabiliza a quem ele não deu responsabilidade. Cada um é responsabilizado por Deus na medida da sua responsabilidade. Se meu filho errou, sendo ele já um adolescente, um jovem, um adulto, ele vai assumir a responsabilidade do seu erro e sofrerá as consequências. Se eu
guardei, enquanto ele é criança, enquanto eu posso orientar, enquanto está debaixo da minha autoridade, eu estou liberado, porque foi ele agora no uso do seu livre-arbítrio. Mas se meu filho, eu dou para ele um celular, é uma criança, e daqui a pouco essa criança está lá assistindo um vídeo e começa a desenvolver traços na sua personalidade, deturpados, que amanhã o levarão a ser ou a fazer coisas que desonrarão a Deus e a si próprio e a mim, a responsabilidade é minha e eu vou pagar o preço por isso. Em nossos dias há uma corrente política que defende que o bandido só é bandido porque ele não teve opção dada pela sociedade. Ele é um infeliz, pobrezinho. A sociedade é que é culpada. Eu ouvi uma socióloga de um determinado partido político dizer que ela achava legal o roubo, o ladrão. E por que ela achava legal? Falou assim mesmo, com essas palavras. E por que ela achava legal? Porque há uma coisa de decente no roubo. E qual é? É que o ladrão, ele está apenas e tão somente fazendo a sua expressão, ou se expressando politicamente, da forma que lhe cabe, quanto à agressão que ele sofre da sociedade, que o impede de ter as condições necessárias para ele ter dignidade, senão ele não seria ladrão. Essas pessoas, desses partidos comunistas, socialistas, como o PSOL, PT, Rede e outros aí, PCdoB, PC, eles pregam o seguinte: não existe roubo, existe expropriação. Palavra bonita? Que quer dizer, eu vou ali e tomo de quem tem porque eu não tenho. E ele tem demais. Como ele tem demais, eu posso tomar para mim um pouco. Afinal de contas, a riqueza precisa ser compartilhada. Só que ele trabalhou, eu não. Não, mas ele é um favelado que nasceu na favela e não teve oportunidade. Ora, alguém aqui sabe quem foi Enéas? Se você é jovem, não é dessa geração, você pelo menos já deve ter visto pelo menos um videozinho, um camarada careca de óculos, fundo de garrafa, com um barbão parecendo Abraão, falando: meu nome é Enéas. Já viu isso? Sabe quem era Enéas? Enéas era um camarada extremamente, camarada é uma expressão até vulgar para se referir a ele, um homem de extrema cultura, um homem culto, um homem que era médico, mestre, professor em faculdade, com livros escritos, um homem que tinha faculdade de medicina, de matemática, de física. O homem era uma sumidade. Ele falando, você tinha que andar com dicionário. Mas poucos sabem que esse homem, ele nasceu e foi criado numa favela, lá no norte do Brasil. Que ele ainda garoto, criança, trabalhava para ajudar a sustentar a mãe, porque a mãe sozinha não dava conta de sustentar ele e ela. Cresceu sob essa realidade. Esse homem chegou a ser candidato a presidente da República por algumas vezes. Se tornou um homem bem-sucedido. Criado onde? Na favela. Mas estes que pregam esses ensinos diabólicos estão por aí, por esses partidos políticos, não é?
até mesmo providenciando advogados para defender bandido, ladrão, traficante, alegando que são vítimas do modelo social vigente. Ei, a palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta vai pagar o preço. Deus não pode ser corrompido por ideologia. O homem virou para Deus e disse: mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ele ainda tentou dividir a responsabilidade com Deus. Olha como é o ser humano. Quando Deus pede conta à mulher, a mulher divide a responsabilidade dela com a serpente. Ela diz: foi a serpente que me seduziu e eu comi. Quando Deus vai pedir contas a Adão, Adão diz: foi a mulher que tu me destes. Ou seja, a responsabilidade é minha, tua e dela. Não pode haver isso. Isso não existe. A realidade é que, à luz da palavra de Deus, cada um é responsável pelos seus próprios atos. Tem gente que pega e diz assim: casamento não deu certo porque fulano fez isso, fez aquilo outro. Mas será que o outro fez isso mesmo? E a sua responsabilidade nisso não existe? Porque às vezes coloca-se alguém na frente, tirando o nosso da reta. Mas para Deus isso não existe. Porque Deus sabe exatamente quem é que está errado. Deus sabe exatamente quem está errando. E no que foi que Adão errou? É que Adão não foi responsabilizado por não lavrar a terra. Ele foi responsabilizado por não guardar o que Deus mandou que ele guardasse. Irmão querido, irmã, meu amigo, minha amiga, você tem guardado aquilo que Deus tem dado a você? Você tem guardado a tua inocência? Você tem guardado a tua pureza? Você tem guardado o teu corpo? Você é fiel mordomo de Deus nas riquezas materiais que Ele tem te proporcionado, como fruto do trabalho que Ele te deu a oportunidade de ter? Você tem sido fiel mordomo do dízimo do Senhor, da oferta da adoração? Você tem sido fiel mordomo dos filhos que são herança do Senhor e você está cuidando da educação deles como deveria? Se você não quer viver sob as consequências da maldição, eu e você temos que andar em obediência, porque Satanás ele é corrupto, ele é corruptor, mas quem pagará o preço somos nós, se dermos ouvidos a ele. Ele já está condenado, o preço dele é eterno. Nós podemos até ser filhos de Deus, vamos morrer e vamos para o céu, mas enquanto não formos para o céu, nós estamos aqui. E aqui nós temos que andar com fidelidade ao Senhor. Pensa sobre isso. Adão amaldiçoou a terra inteira, porque ele não guardou, ele não cumpriu a responsabilidade que ele tinha diante de Deus. Qual é a responsabilidade que você tem? Você tem guardado o teu casamento? Você tem sido uma boa esposa? Você cuida da tua casa, do teu lar, com amor, com carinho? Você guarda os teus filhos? Você é um bom marido? Você é um bom pai? Você é um bom esposo? Você é provedor? Você tem guardado a saúde, a integridade da sua família? Você tem guardado o emprego que o Senhor te deu? Você disse: obrigado, Senhor, o Senhor abriu essa porta de emprego para mim. Você tem guardado esse emprego? Você tem se portado lá de forma a glorificar a Deus? Ou você já tem dado ouvido à serpente, que são aqueles seus colegas de trabalho que vivem de falar mal do patrão, mal do chefe, amaldiçoar o salário que recebe, amaldiçoar a empresa que trabalha? Você tem guardado o que Deus tem colocado na tua mão? Nós queremos ser abençoados por Deus. E é muito gostoso estar num lugar onde as mensagens são mensagens que só falam
das coisas gostosas que a gente recebe em Deus, mas eu estou falando de coisas gostosas. Só que elas vêm com responsabilidade, elas são consequência de uma vida de responsabilidade na presença do Senhor. Você lembra quando você estava desempregado? Deus abriu a porta, você agradeceu a Deus. Como eu vejo crentes amaldiçoando o trabalho que tem, o emprego que tem, reclamando, murmurando. Por que Deus vai dar algo mais se não está sabendo ser grato e aguardar no Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu e você somos inteligentes o suficiente para, em vendo alguém, se fôssemos patrão, que estivesse sob nosso cuidado, e aquele alguém tem um potencial muito maior do que aquele lugar onde está, você tendo a oportunidade de promover aquela pessoa, você vai ter muito maior lucro do que mantendo aquela pessoa numa função inferior onde ela está, não é verdade? Se eu e você temos essa inteligência, será que Deus não? Se você é fiel a Deus, honra a Deus, é dizimista, é adorador, está envolvido no ministério, Deus não sabe que se naquele lugar tiver oportunidade de Ele encaminhar você para aquela promoção, ou colocar você numa outra empresa, uma porta outra que Ele vai abrir, Ele não sabe que o reino dele aqui na terra será maior, mais bem capacitado? Claro que sabe. Mas Ele não está fazendo em muitos crentes que não sabem guardar e não estão guardando aquilo que o Senhor já deu. Adão pagou um alto preço, né? E nós estamos aí sofrendo até hoje as consequências. Olha que coisa terrível. Porque não só nós sofremos as consequências, mas também compartilhamos maldição que sofremos com aqueles que nós mais amamos. Guarda o teu coração, guarda o teu corpo, guarda o teu casamento, o teu relacionamento, guarda a tua vida, guarda o que de precioso Deus te deu. Administra com cuidado. Guarda os teus filhos pequenos, protege eles desse mundo perdido, da influência maléfica e satânica que atenta contra a pureza e a inocência deles através da internet, dos meios de comunicação, dos coleguinhas lá fora, da influência que vem da rua. Guarda você, o teu coração, da impureza, guarda o teu corpo, a tua mente. A palavra de Deus diz sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Não permita sentimentos que são negativos conduzirem você para fazer aquilo que Deus não quer, porque não vai ser bênção para você. Então guarda o teu coração. Como é que a gente guarda o coração? Guardando a palavra de Deus no nosso coração. O salmista diz: Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Seja um fiel depositário da palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus. Leia, estude, pesquise, aumente teu conhecimento e a tua intimidade com Deus e a sua palavra. E seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus.